do espaço. Eu fui numa apresentação do senhor Antero e da senhora Adriana, que mostrava uma marquise cheia de vasos pesados, uma varanda cheia de vasos pesados ali bem na bordinha da varanda, quer dizer, no pior lugar que você pode botar um peso. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como diz o ditado, né? Então eu acho que isso seria, inclusive, objeto de manifestação do vistoriador. Falar, olha, não, isso aqui é inadequado aqui, olha. Você não pode pegar essa sala que foi calculada para ter um advogado e uma secretária e transformar ela numa sala de aula, que vai passar a ter aqui 40 pessoas nesse mesmo espaço que foi projetado para ter 2. Então isso a gente não está falando nem sequer de obra, a gente está falando da utilização inadequada do espaço. Então caberia também fazer essa anotação, essa ressalva. Isso faz parte do trabalho que vocês vão executar. Em relação aos bujões, se tivesse alguém feito a vistoria, se tivesse sido permitido e visto, identificado a existência do bujão, ele devia relatar isto lá no relatório dele. Olha, deverão ser retirados, deverá ser evitada essa quantidade de material inflamável no mesmo lugar, subsolo não é lugar para você guardar gás, deve ter lei estadual que proíba isto, você entende? Tudo isso tem que ser, isso é má utilização, não tem a ver com estrutura, tem a ver com segurança, tá? E tem que ser observado e relatado. Alô. Vamos continuar aqui na pergunta em papel. A Magda está aí? Magda. A pergunta é direcionada a Silvio e Veronese. Um rio passa ao lado de um muro de contenção de um condomínio. E este rio, chuva após chuva, há acarreamento da margem ao lado do muro, colocando em risco a estrutura já comprometida. A quem devo denunciar? As empresas não habilitadas pelo Corpo de Bombeiros poderão se pronunciar sobre o status quo do sistema de incêndio? Vários condomínios que eles têm acesso. A Magda falando. Magda Maia, seguinte, com relação ao primeiro episódio, tem um rio, passa em Jacarepaguá, ao lado de um condomínio, aí foi acarreado e tal. A informação que eu tive quando denunciei isso, comecei com o próprio síndico, eu digo, gente, né, foi que o subprefeito, o local acho que é Mohamed, nome assim, não gravei realmente, né, teria dito que em outubro... Isso. Teria dito que em outubro ele começaria essas obras. Se você tem alguma coisa por escrito, não. Como existe? Aí o risco iminente é aquela coisa. Eu não sei quantas chuvas eu vou ter até ali. Eu sei que já caiu uma parte de uma estrutura lá, a tendência é cair o restante, já estou com laje do piso térreo lá com afundamento, e tal, o meu nome ali vem a minha responsabilidade, né, por culpa e risco, naquela brincadeira, a quem eu denuncio? Defesa Civil disse só se tiver risco de vida. Eles não começam colocando assim. Em nível de estrutura. Desculpa. Só um momento, olha só, respondendo a sua pergunta, eu vou ser o mais rápido possível para não... Não, perfeito. O problema é o seguinte, eu vou perguntar uma coisa para você. Por exemplo, esse muro, aí começa a complicar, né? Eu vou complicar a pergunta. Esse muro contém ou ele, do outro lado, teve um desterro? Como é que é a história? Como é que isso aconteceu? Solicitei... Porque, olha só, quando você tem um muro de divisa, isso divisa com quem? Divisa com um outro lote, isso divisa com um logradouro público. Tem uma série de relações aí que mudam... É o muro de arrimo. A situação do muro fato. De contenção, entendeu? Não, eu sei, o muro é de contenção de terra. Perfeito. Quem contém a terra de alguém. Então, o responsável por aquela terra é o dono da terra que está ali dentro, coisa do lote. Perfeito. Ele tem que conter aquilo. Então, ele vai ser intimado pela GeoRio a fazer a obra que é da responsabilidade e competência dele. Então, a autovistoria, o camarada constatado isso, ele informa ao cidadão e, ao mesmo tempo, pega lá ou 746... não sei o que lá, ou liga para um 746, se for uma situação que você percebeu que é de risco iminente, que é aquilo lá, estava desabando e tal, aquilo lá é o risco iminente, sai de baixo que é melhor. Né? Não é para ficar ali. O que acontece? Nessas situações, você liga para a Defesa Civil, que é o 199. Você ligou, vai haver um aparelho operacional que fica dia e noite ligado.
o que acontece com a Defesa Civil? Se for um caso que tem que haver uma ingestão do poder público por motivo de força de lei, como foi o caso do Palace 2, eu estou trazendo um exemplo aqui que todo mundo teve conhecimento, então é feito um ato administrativo, né, que é o que nós fazemos, determinando a demolição do prédio. Isso só pode ser parado por uma liminar, uma coisa da Justiça. Tanto que o Sérgio Nonar foi lá e o juiz chegou e disse, não, vai quebrar o prédio, depois se o senhor achar que tem direito de receber alguma coisa, o senhor entra, o senhor recebe. Não sei se a prefeitura recebeu a implosão ou não, porque essa parte não é a parte que nos compete. Perfeito. Essa pergunta é respondida. Com relação a outra, é o seguinte, escape, né, várias coberturas, né, prédios não só Barra, Rio de Janeiro como um todo, as coberturas vêm e fecham o escape. E aí vem aquele detalhe com relação à habilitação. Teoricamente, para você estar metendo a caneta com relação à parte de sistema de incêndio como um todo, e você até condenar o que foi feito por terceiros leis, corpo de bombeiro, você tem que ser uma empresa habilitada pelo corpo de bombeiro. Vou te responder, já entendi. O problema é o seguinte, você é um profissional, você está dizendo uma coisa que você identificou. Você vai escrever isso no laudo e vai informar ao órgão competente. Se o caso for, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, confinamento de gás. O cara está confinando o gás lá, isso pode gerar, se houver um escape de gás, uma bomba de petardo retardado, vamos dizer assim. Na hora que você acender uma luz, aquilo explode e vai pelos ares. O que você está me dizendo é que existe uma situação fática de risco. Isso. Que você classificou como risco o quê? Qual é o número do grau de risco que você está dando? De 1, 2, 3, vai lá. É 0? 2. Então você escreve. Probabilidade de incêndio. Identifico que existe grau de risco de nível 2 com relação à possibilidade de você tropeçar e cair. Então é com relação à possibilidade de haver um vazamento de gás, haver uma vedação da saída ou do escape, de haver uma vedação na saída da escada de incêndio para cobertura. Como aconteceu tudo isso, em março desse ano, naquele prédio do Leblon. Isso fere o quê? Uma legislação. Você tem que se proteger. Você não pode chegar e dizer, olha, seu síndico, eu identifiquei isso, mas aí vamos conversar. Como é que não é? Vamos tomar um cafezinho ali. Não. Você tem uma relação inanimada com o ser que você está observando. Você vai chegar e dizer, olha só, eu observei que existe aqui uma escada de incêndio onde a saída de escape para cobertura, que é para a pessoa se salvar quando houver um caso de incêndio, está trancada. O cara meteu uma chave. Sabe o que acontece com isso? Já vou te dizendo logo. Se queimar alguma coisa do prédio, o seguro não paga. Não, perfeito. Fechando, pelo que eu entendi, a prefeitura está fazendo um cadastramento. Você vai dizer o seguinte, seu fulano, o senhor tem seguro predial? Sim. Então o senhor sabe de uma coisa, se o senhor não desobstruir isso, não retornar à situação original de segurança do prédio, veja bem, você vai dar um laudo de adequado ao uso e à habitabilidade. Você não vai atestar a ignorância do camarada, a capacidade dele de destruir uma coisa, né, meter lá a faca num pilar, né? Você não vai atestar isso. Isso constatado o fato, aí é outra coisa. Você não pode chegar e dizer assim, olha só, eu fiz a vistoria nesse prédio que tem 10 andares e ele tem 4 elevadores. Aí você chega lá e fala, pô, o elevador só tem 2, pô. Entendeu? Você começa a escorregar no quiabo, vamos dizer assim. A história é a seguinte, você não pode escrever nada que não seja, ou assinar, né? Tem gente que assina, não escreve. É lamentável a gente dizer isso aqui, isso é lamentável. Né? Que tem gente que assina e está assinando às vezes a própria sentença. O que é criminoso. Isso é falsidade ideológica. Já aconteceu, Veronese, lá na sua sessão de acontecer isso? Sim. Por quê? Porque a gente trabalha com a prevenção, que é a mesma coisa da autovistoria. A diferença é que a marquise está sob logradouro público. Se ela estiver dentro do prédio, ela não está no logradouro público, ela tem um tratamento da autovistoria. Você entendeu?
Perfeito. Só fechando assim, com relação ao que eu entendi da Prefeitura. A Prefeitura fez um cadastro, quando chegar 1º de janeiro, ela vai ver os condomínios que chegaram e cadastraram. Os que não estiverem cadastrados, que eu digo assim, informados, que foi feito, aí sim, sobre esse grupo é que a Prefeitura vai estar aplicando multa, correto? Isso é uma possibilidade. A gente não definiu ainda de que forma vai ser feita a fiscalização, mas isso é uma possibilidade. A partir de agora, todo mundo pode fiscalizar. Continuando aqui, José Eduardo Zúñiga, diretor de avaliação técnica na Concremate. Está aí? Ok. Por que a Prefeitura não considera a classificação quanto ao nível da inspeção da norma de inspeção predial nacional do IBAP? IBAP. São Paulo. Segunda pergunta. A palestra foi falada somente a profissionais como ficam as empresas de engenharia, considerando que existem inspeções multidisciplinares. Terceira pergunta. De quem é a responsabilidade técnica no caso anterior? Quer dizer, das inspeções de multidisciplinares. Parte dessa pergunta já foi respondida, né? A gente, não sei por que a Prefeitura não assumiu o conteúdo do formulário do IBAP ou de qualquer outra entidade, né? Eu acho que ela resolveu não assumir conteúdo mínimo de nada, por entender que não cabia a ela fazer isto, né? Não existe nem conteúdo em norma técnica. Por que eu escolheria exatamente uma identidade em particular? Mas, como eu já disse, eu não trabalhei na elaboração da lei, da legislação inicial. Tá? O que a gente tem hoje não tem o conteúdo mínimo, não vamos ter. Quem decide isso é o profissional. Se ele quiser, para efeito do exercício do trabalho dele, adotar o do IBAP, ou do Instituto de Engenharia Legal, ou do CREA, ou do CAL, ele que adote. Porque ele vai adotar a melhor forma dele fazer o trabalho dele, já que não existe uma obrigação única de tal item. Isso não existe na norma nem na legislação, né? A outra parte na verdade, já existe na lei a previsão de esta vistoria ser feita pelo engenheiro, pelo arquiteto e por empresa habilitada. O que a gente colocou aqui é que só uma pessoa ela vai ser responsável perante a Prefeitura. E esta pessoa, pelo que foi entendido pelos conselhos, só poderia ser um engenheiro civil ou um arquiteto. Mas o trabalho, todos aqui entendem que ele é multidisciplinar. O engenheiro civil não pode fazer coisas que não lhe competem, assim como um engenheiro mecânico, assim como um arquiteto, e essa vistoria deve envolver profissionais diferentes. Não sei se respondi. Não, acho que é o mesmo, só deve ter ficado dúvida na resposta. É o Zúñiga. Eu queria complementar essa história da classificação pelo IBAP para conseguir organizar o mercado de interessado em fazer vistorias. Porque, como o IBAP diz, a classificação nível 1 pode ser feita por um profissional e o nível 3 por um grupo de profissionais, por ser disciplinas multidisciplinares. Então, aí caberia mercado para empresas, para profissionais, que poderia organizar essa confusão que hoje a gente vê, que todo mundo quer e ninguém sabe como. Então, é por isso que sugeri colocar essa classificação do IBAP. Pessoas diferentes, entidades diferentes querem organizar este serviço, mas a maioria delas do mercado particular. Eu entendo que isso seja um trabalho, e a Prefeitura entendeu isso como um trabalho do mercado regular esta forma de apresentação. Ela não assumiu para ela um trabalho que ela achou que não era de competência da Prefeitura fazer. Quer dizer, de que forma você vai fazer o trabalho, se você vai seguir o IBAP ou vai seguir qualquer outra norma, você que vai decidir o que você quer. Você é o profissional responsável, você que vai ser contratado, você tem competência para fazer aquilo. E aí você decide qual é o melhor caminho. É como se eu dissesse, bom, tem várias situações, tem várias fórmulas para você calcular isso aqui. Que sistema você usa no seu computador? Você usa um sistema tal, outro sistema? No final, o que importa nisso é o final.
De que forma eu vou chegar àquilo lá? Eu vou procurar o caminho que para mim parece ser melhor, porque eu consigo com mais eficiência traduzir aquilo no final, no objetivo final, que é o atestar se pode ou não. O que eu vou ter que passar, por onde, de que forma, quem decide sou eu. Tá? Embora solto, é assim mesmo. É assim que a gente faz com os filhos da gente. Ó. Não tem uma hora que vai lá, né? Você vai ter que decidir. Não tem muito que. Não posso ficar olhando o tempo todo. É assim. Há uma pergunta aqui do engenheiro Sérgio Quintela, que ele estava ali agora há pouco. Ele é aqui do Clube de Engenharia, é advogado. E também lá do IEL, né? Ele já foi, mas eu acho pertinente aqui a pergunta. Há risco do profissional quanto a ações entre um vendedor de seu imóvel, em cujo prédio foi levantada a questão de manutenção/reparo, que veio desvalorizar frente à sua oferta perante o comprador? Como sempre, a decisão política sobrepõe a decisões técnicas jurídicas em detrimento do conhecimento dos profissionais de engenharias, advogados. Sim. Aqui está difícil. Aqui não. Será um laudo. Está difícil aqui. Você fez a pergunta. Ele não está aí não, né, o caramba? Você não vai fazer mais Luiz Fernando de Souza. Cadê ele? O Veronese. O Veronese. Como um profissional pode... Aí você já fez a pergunta, né? Como é que é? A respeito disso, ontem, no sábado, eu estava voltando do supermercado e parei num sinal. Aí eu e minha esposa começamos a admirar uma marquise, isso em Niterói, que teve uma lei anterior aqui do estado do Rio. Né? Tem exigência de vistoria também. Né? Pois é. Aí nós paramos no sinal e tinha um prédio muito velho, antigo, escuro, todo fechado. Aí começamos a comentar sobre a marquise. A marquise parecia um jardim, tal a quantidade de plantas que nasceram em volta dela, né? E ela fazia um arco assim. Olha, a gente ficou tão petrificado com aquilo que a gente estava vendo toda hora pessoas passando ali embaixo, para lá, para cá. Eu assumi o compromisso de fazer essa delação na prefeitura. Isso foi no sábado, mas ainda não tive como, ainda está me batendo aqui na consciência. Vou ver se amanhã eu dou um pulinho na prefeitura. Eu não quero... Esse é o nível máximo. Hein? Eu não quero desanimar o senhor, não. Eu também sou morador de Niterói e tive essa curiosidade de saber como é que funciona a vistoria lá em Niterói. A pessoa que me respondeu, ele sequer sabia que existia a obrigação de vistoria e de elaboração. Então eu vou lá ou não vou lá? Não, o senhor vai, é claro, a experiência é sua. Pois é, olha só, tá vendo? Eu só queria falar aqui, porque perguntaram sobre favela. Não, só um detalhe interessante, que é o seguinte.